Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica, livro 1, São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Nós vimos a primeira questão, a doutrina sagrada o que é, qual o alcance da doutrina sagrada. Vimos que ele desenvolveu em 10 artigos. Nós vamos passar agora para a questão segunda, a existência de Deus. Ele então, nessa questão segunda, ele vai responder essa questão da existência de Deus em 3 artigos. O primeiro artigo diz: a existência de Deus é evidente por si mesma, é o que nós vamos tratar hoje. A segundo artigo, pode-se demonstrar a existência de Deus? E a terceiro artigo, será que Deus existe? Então vamos ouvir a argumentação de Santo Tomás de Aquino sobre essa questão segunda, sobre a existência de Deus. Ele introduz o tema e diz: a existência de Deus em 3 artigos. O objetivo principal da doutrina sagrada, então nós vimos a doutrina sagrada na primeira questão, agora ele fala: o objetivo principal da doutrina sagrada está em transmitir o conhecimento de Deus. Não apenas quanto ao que ele é em si mesmo, isto é, o que é Deus em si mesmo, mas também enquanto Deus é o princípio e o fim das coisas, especialmente da criatura racional. É o princípio e o fim também da criatura racional, os seres humanos, conforme ficou demonstrado. No intento de expor essa doutrina, havemos de tratar, primeiro, de Deus, segundo, do movimento da criatura racional para Deus, em direção a Deus, terceiro, do Cristo, que enquanto homem é para nós o caminho que leva a Deus. A consideração de Deus, que é a primeira parte, que é o ponto 1, ponto de Deus, a consideração de Deus abrange 3 seções, 3 artigos. Primeiro, o que se refere à própria essência divina? O ser de Deus. O que se refere isso? Segundo, o que se refere às distinções das pessoas divinas? Terceiro, o que se refere às criaturas enquanto procedem de Deus? Quanto à essência divina, indagaremos. Então, ele vai tratar agora sobre a questão da essência divina, que no caso se trata da primeira consideração de Deus. Então, ele vai tratar da primeira seção, que se refere à própria essência divina. E quanto a essa essência divina, ele vai apresentar 3 perguntas. Deus existe? Segundo, como ele é? Ou antes, como Deus não é? Terceiro, como Deus age? Isto é, sua ciência, sua vontade, seu poder. A respeito da primeira questão, 3 são as perguntas. Qual que é a primeira questão? Se refere à essência divina. Então, diante da essência divina, nós temos 3 perguntas. Primeiro, a existência de Deus é evidente por si mesma? Pode-se demonstrá-la? Será que Deus existe? Então vamos pegar o artigo 1º. A existência de Deus é evidente em si mesma? É o primeiro artigo
que trata sobre esse problema da existência de Deus, é a questão segunda, então são os 3 artigos. Então hoje nós vamos tratar esse primeiro artigo. Ele começa colocando a proposição. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a existência de Deus é evidente por si mesmo. Então, essa é a hipótese que ele vai trabalhar, né? Aí, neste determinado momento, ele vai, então, né, tratar, né, sobre 3 teses. Ele vai trabalhar 3 teses, né, para justificar. Parece que a existência de Deus é evidente por si mesmo. Então, na primeira tese, ele diz: com efeito, disse que é evidente por si aquilo cujo conhecimento nos é natural, como é o caso dos primeiros princípios. Ora, diz Damasceno, São João Damasceno, no início do seu livro, João Damasceno, padre da Igreja Oriental, é o último padre da Igreja, da época patrística. O conhecimento da existência de Deus, Damasceno está falando, o conhecimento da existência de Deus está naturalmente infundido em todos. Logo, a existência de Deus é por si evidente. A segunda tese. Além disso, diz-se evidente por si aquilo que é conhecido, assim que seus termos são conhecidos. O que o filósofo, nos primeiros analíticos, o filósofo aqui é Aristóteles, atribui aos primeiros princípios de demonstração. Por exemplo, ao saber o que é o todo, o que é a parte. Sabe-se logo que o todo é maior que a parte, questão de lógica. Ora, basta compreender o que significa o nome de Deus, e se tem logo que Deus existe. Este nome significa algo acima do qual não se pode conhecer um maior. Ora, o que existe na realidade, no intelecto, é maior do que aquilo que existe só no intelecto. Assim, ao se compreender este nome, Deus, ele existe em nosso espírito e, consequentemente, na realidade. Logo, a existência de Deus é por si evidente. A terceira tese. Ademais, é evidente por si que a verdade existe. A verdade existe. Ex está fora, né? Aquilo que vai para fora. Ist, aquele que está aí, se manifesta. A verdade está aí, se manifesta, né? Pois aquele que lhe nega a existência concede que ela exista. Pois se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe. Se existe algo verdadeiro, é necessário que exista a verdade para ser verdadeiro. Ora, Deus é a própria verdade, pois se diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é evidente por si. Essa é a afirmação da tese. Agora nós vamos ver a antítese, a posição contrária às 3 teses. Afirma Santo Tomás: ninguém pode pensar o oposto de algo que é evidente por si, como o filósofo nos prova no livro 4 da Metafísica, Aristóteles, e nos primeiros analíticos, são obras aristotélicas.
Quanto aos primeiros princípios de demonstração, ora, podemos pensar o contrário da existência de Deus, pois, de acordo com o Salmo 52, o insensato diz em seu coração: Deus não existe. Salmo 52. O insensato diz em seu coração: Deus não existe. Logo, a existência de Deus não é evidente por si. Então, a partir do momento em que ele apresenta a antítese, ele agora, então, responde. Então, a síntese. E diz: algo pode ser evidente por si de duas maneiras. A evidência pode se manifestar de duas maneiras, duas formas. Seja em si mesmo e não para nós. Seja em si mesmo e para nós. Uma proposição é evidente por si se o predicado está incluído na razão do sujeito. Exemplo. O exemplo. O homem é um animal, porque animal faz parte da razão de homem. Tem ânima, é um ser animado. Se, por conseguinte, a definição do sujeito e do predicado são conhecidos de todos, o homem, sujeito, verbo, ligação, o animal. Então, o animal, né, aqui tem o predicado daquilo que se refere ao ser humano. Então, a definição do sujeito e da predicado são conhecidas de todos, cuja proposição será evidente por si para todos. Então, o homem, sujeito, animal, no caso aqui, um predicado. Então, os dois são evidentes? Então, se os dois são evidentes, essa evidência é evidência para todos. E o que acontece com os primeiros princípios de demonstração, cujos termos são tão gerais que ninguém os ignora, como o ente, o ser, e o não ente, o não ser, todo e parte, etc. Se alguém ignorar a definição do predicado e a do sujeito, a proposição será evidente por si em si mesma, mas não para quem ignora o sujeito e o predicado da proposição. Por esse motivo, diz Boécio, existem conceitos comuns do espírito evidentes por si mesmas, apenas para os que as conhecem, como esta: as coisas imateriais não ocupam lugar. Então, são conceitos comuns do espírito, eles são evidentes por si mesma, para aqueles que a conhecem, isto é, as coisas imateriais que não possuem matéria, pelo fato de não possuir matéria, não ocupa lugar, são as coisas espirituais. Digo, portanto, que a proposição Deus existe, enquanto tal, é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus existe. Claro que quando nós falamos Deus existe, nós estamos no campo da filosofia, né? Porque quando você pergunta, você crê em Deus? Aí você está no campo da fé, né? Que nós estamos no campo da reflexão, né? Da existência de Deus. Então, portanto, que a proposição Deus existe, enquanto tal, é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é o predicado, mas ele também é o sujeito da frase. O verbo existe. Mas, como não conhecemos a essência de Deus, essa proposição não é evidente para nós. Precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que, por sua própria natureza, seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. Agora ele vai, então, fazer a resposta à
a primeira tese. Quanto à primeira tese, portanto, deve-se dizer que está impresso naturalmente em nós algum conhecimento geral e confuso da existência de Deus, isto é, Deus como a felicidade do homem, pois o homem deseja naturalmente a felicidade. E o que, por sua própria natureza, ele deseja, naturalmente também conhece. Mas nisso não consiste em absoluto conhecimento da existência de Deus. Assim como conhecer que alguém está chegando não é conhecer Pedro, embora seja Pedro que está chegando. Muitos pensam que a felicidade, este bem perfeito do homem, consiste nas riquezas. Outros a colocam nos prazeres e ou em qualquer outra coisa. Quanto à segunda tese, deve-se afirmar que talvez aquele que ouve o nome de Deus não entenda que ele designa algo que não se possa cogitar maior, pois alguns acreditam que Deus é um corpo, e não é, né? Mas admitido que todos deem ao nome de Deus a significação que se pretende, maior que ele não se pode cogitar, então nada é maior do que Deus, não se segue daí que cada um entenda que aquilo que é significado pelo nome não se segue daí que cada um entenda que aquilo que é significado pelo nome exista na realidade, mas apenas na apreensão do intelecto. Não se pode deduzir que exista na realidade, a não ser que se pressuponha que na realidade exista algo que não se possa cogitar maior, o que recusam os que negam a existência de Deus. Quanto à questão da terceira tese, deve-se afirmar que é evidente por si a existência da verdade em geral. Mas a existência da verdade primeira não é evidente para nós. Então, com isso, ele termina a reflexão sobre a questão da existência de Deus. É evidente por si mesma? Então, ele vai dizer, né, a existência da verdade primeira não é evidente para nós. Como ele, na tese, perguntava, parece que a existência de Deus é evidente por si mesmo, mas no final ele vai chegar à conclusão. Olha, deve-se afirmar que é evidente por si a existência da verdade, em geral, mas a existência da verdade primeira não é evidente para nós. Então, ele agora chega à conclusão, né, sobre a questão da existência de Deus, que é uma existência por si mesmo, e ele vai provar que não, né, que a existência de Deus não é uma evidência por si mesma, né, que a existência de Deus, né, da própria verdade primeira de Deus, não é evidente para nós. Então, o que ele afirma na proposição inicial, agora ele chega à conclusão, né, do que realmente significa, né, a questão da existência de Deus e, acima dessa questão, se ela é evidente ou não para nós. Ela não é evidente para nós, né, na sua verdade primeira de Deus, né? Há uma nota que diz assim, para todos, não para alguns apenas, pois todos os homens são igualmente incapazes de formar de Deus uma definição no qual perceberiam que a existência está inclusa, mas como uma propriedade, não como uma propriedade, mas por identidade.
né? Então, para o conhecimento humano, eles são conhecidos antes da causa, e ela é conhecida mediante eles. Há uma inversão entre a ordem real e a ordem de conhecimento. Então, são alguns dados, alguns comentários que nós encontramos nesse artigo 1º. No próximo encontro, nós vamos trabalhar o artigo 2º. É possível demonstrar a existência de Deus? Então, a partir daí, nós vamos continuar esses 3 artigos que formam justamente essa segunda questão, né, sobre a existência de Deus. Então, que Deus nos dê a luz divina, a inteligência, para entendermos esse mistério divino na nossa vida. Paz e bem a todos.